Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Olha só, pessoal, cheguei novamente no apiário. E aqui foi a colmeia que tinha abrido ontem para fazer a divisão, só que tinha realeiras. E aí eu fiz uma divisão, segui normal, mas só que já pegando realeiras, o enxame filho, investi e deixei as realeiras que tinha no enxame filho, que é esse enxame aí. Só que o que é que acontece? Não foi algo planejado. Logo, pode ser que já tenha nascido hoje, pode ser que não tenha nascido, porque no enxame mãe tinha uma realeira que estava indicando que já tinha nascido uma. Então pode ser que as que ficaram aqui já tenha nascido. No entanto, provavelmente não tenha nascido, ou se tiver nascido é só uma. E é isso que eu vou verificar agora, porque eu trouxe um ninho e aí trouxe também cera e vou fazer aqui o desdobramento com vocês. Existem várias formas, tá, de você estar fazendo esse desdobramento. Aqui, como tem muitas campeiras e eu fiz uma inversão ontem, eu vou trabalhar fazendo uma inversão novamente, já que só é um quadro. Mas eu poderia pegar esse quadro e em outro enxame, com o ninho, né, no caso, inverter com ele e pegar pelo menos um quadro dele, principalmente crias fechadas. Só que aqui, como tem muitas campeiras, vou revisar novamente a colmeia e vou tentar fazer só com campeiras. Muitas vezes dá certo, é até melhor do que você arriscar tá pegando nutrizes. Costuma ficar muito fraco o enxame. Aqui, apesar de já ter sofrido uma inversão, o outro enxame ficou perto, então todas as campeiras voltaram para cá. Teoricamente o enxame está forte, tem muitas campeiras. Tanto ó, que ele está muito defensivo, o que é normal para enxame que está em divisão. Aqui eu já coloquei fumaça há uns 15 minutos antes, mesmo assim ó, ele continua muito defensivo. Tanto ó, que eu coloquei já a luva antes mesmo de iniciar a colocar fumaça, porque ele está muito agressivo. Então, como vocês podem ver, ó, o enxame bastante na defensiva. No caso, esse enxame aqui, ele vai sair daqui, como se ele fosse o mãe. Não é correto chamar dessa forma, mas esse é o que vai sair, porque eu vou levar muitas abelhas quando ele for. Só que muitas vão retornar. Por isso que o ideal era que se eu invertesse com outro enxame, ou pegasse quadros com crias fechadas. Mas como é um enxame que estava super populoso, veio eu que não tem como dar errado. Mas você tem essas opções. Olha só como está populoso, né? Vamos ver, né, se nasceu.
encostado, que eu tinha colocado mesmo sobra. No caso, ó, o que tem é essa aqui, né? Ó. Olha só. Top, né? Vai dar certo. E aqui, ó, vocês podem ver aí, ó, a realeira, né? Puxada 100% natural por elas. Só ver aqui a outra. Olha só, gente. A outra, ó. Ela tá nascendo. Praticamente tá nascendo. É a que eu vou deixar aqui. Olha só, ela tá nascendo, ó, tá começando a abrir a tampa. Ou seja, aqui, ó, já quebrou minhas expectativas mais de uma vez. Porque com certeza ela tá por aqui em algum canto. E aí o mais seguro é eu levar apenas o quadro limpo. Porque ela nasceu. Se eu levar daqui, corre um risco muito grande de ficar duas juntas. Então eu vou levar só o quadro e vou, no caso, fazer de outros enxames. Então vou dar uma balançada aqui para me se certificar que ela não vai nesse quadro. Então, ó, peguei o quadro, apenas o quadro. E não vou mais inverter porque aqui a princesa já nasceu. Por isso que o enxame está bem agressivo, né? Se nasceu hoje, aqui eu tenho que estar atento, porque logo eu já posso verificar se tem postura. Caso tenha dado certo. Se não dado certo, espera. Aí vou dar por encerrado e eu espero que a princesa de fato esteja aqui. E esse outro enxame aqui já vai ser outro procedimento para tentar formar com ele. E no caso, ó, eu vou inverter com esse enxame aqui. Não invertir com o outro, porque o risco da rainha ficar no enxame antigo, no local antigo, princesa no caso, é muito grande. Já com esse aqui, eu não tenho esse risco, então eu vou inverter com esse. Porque aqui, ó, tem que ficar campeiras. E aí esses enxames aqui, eu tenho que fazer revisão nele logo. Viu só? O outro enxame vai ficar aqui dentro mesmo, então as campeiras do outro enxame é que vai ficar aqui. Esse procedimento com campeiras é sempre bom ter um pouco de cuidado, porque
Quando é época de escassez, é bom evitar esse tipo de movimentação, mas na safra, como elas chegam com alimento, não tem tanto problema. O mais seguro seria nutrizes ou inverter com a própria caixa, da mesma genética, que aí não teria como dar briga. Mas vamos ver se aqui vai dar certo, creio eu que vai dar certo. E eu continuo mostrando para você, conversando com você sobre esse procedimento. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all... Bom, gente, estamos aqui de volta na colmeia. Agora a gente vai abrir ela. Hoje está com aproximadamente 5 dias que a gente iniciou o processo de divisão e espera-se que tenha muitas realeiras aqui para a gente ter a opção de aproveitar ou eliminar realeiras, deixando apenas 2, as melhores e as maiores. Só que eu tinha conversado com vocês na primeira parte, principalmente sobre a questão da importância de você ter conhecimento e observar isso, de trabalhar com abelhas aderentes ou inverter caixas. O que é que significa cada uma dessas coisas, bem como levar o enxame para longe, deixar perto, fazer pela manhã ou fazer à tarde. Porque a combinação disso tudo dá 8 situações diferentes que pode interferir ou não em uma boa divisão, em uma boa formação de abelhas rainhas. E é sobre esse assunto que a gente vai estar aqui conversando agora. No caso aqui a gente inverteu caixas, o enxame mãe foi para longe, então espera-se que esse enxame aqui ele esteja forte, bem como o enxame mãe. Mas a gente vai abrir, vai revisar, vai ver se puxaram realeiras e a gente tem essa opção. Mas antes, vamos entender melhor o que é trabalhar com abelhas aderentes, o que é trabalhar com inversão de caixas. Porque, gente, antes de dividir uma colmeia, a primeira coisa que tem que ser compreendida é trabalhar com abelhas aderentes ou inversão de caixas. Entender isso é muito importante. E aqui vamos começar pelas abelhas aderentes. Abelhas aderentes, para quem não sabe, são abelhas com menos de 22 dias de vida. São essas abelhas que vão puxar as realeiras, produzir geleia real, alimentar e cuidar das larvas. Nessas condições, temos abelhas de várias idades realizando diferentes funções. As faxineiras, que são abelhas de 1 a 5 dias de vida. Elas basicamente realizam a limpeza dos alvéolos e de abelhas recém-nascidas dentro da colmeia. Nutrizes, que são abelhas de 6 a 10 dias de vida. Cuidam da alimentação das larvas em desenvolvimento. Nesse estágio, elas apresentam grande desenvolvimento das glândulas hipofaringianas e mandibulares, produtoras de geleia real. Esse é o grupo mais importante quando a gente trabalha com abelhas aderentes, porque são elas que vão produzir geleia real. Já as engenheiras, que são abelhas com 11 a 7 dias de vida. Essas, no caso, elas produzem cera para a construção de favos quando há necessidade, pois nessa idade as engenheiras apresentam um grande desenvolvimento das glândulas seríferas. Além disso, recebem e desidratam o néctar trazido pelas campeiras, elaborando o mel, e estocam o pólen nos favos. Só que a gente ainda tem um outro grupo de abelhas que vão aí de 18 a 21 dias de vida, que são as abelhas consideradas guardas. No caso, essas realizam a defesa da colmeia. Nessa fase, as guardas apresentam os órgãos de defesa bem desenvolvidos, com grande acúmulo de veneno. Podem também participar do controle de temperatura da colmeia. E aqui, são essas abelhas que vão puxar as realeiras, produzir geleia real, alimentar e cuidar das larvas. Na divisão de colmeia com abelhas aderentes, são as nutrizes de 6 a 10 dias de vida, as mais importantes. Nesse estágio, elas apresentam grande desenvolvimento das glândulas hipofaringianas e mandibulares, que são as glândulas responsáveis por produzir geleia real. Então, isso, gente, são abelhas aderentes, são abelhas que não voam, são abelhas com menos de 21 dias de vida. E sempre que você não investe caixas,
você apenas trabalha com aquelas abelhas que vão nos quadros, você está trabalhando basicamente com esse tipo de abelhas. E aí você tem que ter muito cuidado nesse tipo de divisão quando você toma a decisão de seguir por esse caminho, porque se você não tiver cuidado, o enxame filho, ele pode ficar muito pequeno, muito fraco, não puxar realeiras grandes, boas, bem desenvolvidas. Mas não é esse o caso dessa divisão, né? Porque aqui no caso a gente inverteu caixas. E aí, gente, aqui ainda no caso, a gente tem a possibilidade de trabalhar com a inversão de caixas, que particularmente é a forma que eu mais gosto de fazer. A não ser que eu não queira enfraquecer tanto o enxame mãe. Aí eu vou e faço trabalhando apenas com abelhas aderentes. Principalmente, por exemplo, quando você está formando novos enxames e você já tem a princesa, a rainha fecundada ou até mesmo uma realeira. É bem melhor você trabalhar apenas com abelhas aderentes para você ou conseguir fazer vários enxames a partir de um enxame ou não enfraquecer tanto o enxame mãe. Mas vamos aqui entender melhor o que é trabalhar com inversão de caixas, no que isso implica, o que isso significa. Já com a inversão de caixas, nesse caso, o principal grupo de abelhas que fica são operárias, abelhas de 22 dias de vida ou mais. E aqui uma informação muito importante. Uma abelha operária, em período de grandes floradas, vive aproximadamente 35 dias. No entanto, sua vida média fica entre 40 e 60 dias e varia em função da quantidade e distância do alimento a ser colhido, como também as condições climáticas e época do ano. Ou seja, operárias são abelhas com 22 dias de vida até a morte. Basicamente, elas realizam coleta de néctar, pólen, resina e água, quando são denominadas também de campeiras. Na divisão de colmeia com abelhas aderentes, são essas abelhas operárias, principalmente, que vão puxar as realeiras, produzir geleia real, alimentar e cuidar das larvas. Nesse caso, as abelhas campeiras vão regredir funções, que foram as principais que a gente viu antes: faxineira, nutrizes, engenheiras, guardas, porque no caso, as campeiras, as operárias, elas têm essa capacidade, diferente de uma abelha de um dia de vida, que jamais vai se tornar uma campeira, a não ser que o tempo passe, ela passe por todas essas funções, só então, aí sim ela passa a fazer as tarefas de uma abelha campeira. Mas até lá, ela tem que amadurecer, ela tem que passar por todas essas funções, mas na hora de regredir, está muito fácil. Nesse caso, as abelhas campeiras vão regredir funções para lidar com isso, fazendo a limpeza da colmeia, nutrindo as crias, puxando cera e defendendo a colmeia. Só, gente, que aí no caso, né, uma abelha de um dia de vida não tem como ela avançar essas funções, ser promovida a fazer outras coisas, diferentemente das campeiras. E é por isso que trabalhar com campeiras é algo bem interessante na hora de dividir uma colmeia, porque você acaba muitas vezes acertando mais do que se você não tiver tanta experiência e querer tentar fazer aí no caso ou uma divisão com abelhas aderentes. Mas de todo modo, é um tipo de divisão válido quando você não trabalha e você opta por trabalhar com abelhas aderentes. Como eu havia falado, é bem mais interessante quando você quer já fazer a introdução de uma rainha, de uma princesa ou até mesmo de uma realeira, porque como você já está bem avançado no processo de formação dessas fases, fica bem mais fácil para as abelhas tomarem apenas de conta de uma rainha, de uma realeira, e com isso logo as funções normais retornam e elas conseguem seguir rápido. Mas o que eu tinha para falar sobre inverter caixas e trabalhar com abelhas aderentes era isso. E aí, gente, quando a gente vier aqui nessa caixa aqui para fazer outras etapas, que a gente não vai ter que vir aqui outras vezes, a gente discute um pouco mais essa questão de levar para perto, levar para longe, fazer pela manhã, fazer pela tarde, combinado com inverter ou trabalhar com abelhas aderentes. Porque se a gente juntar tudo, dá 8 situações diferentes e às vezes as pessoas se perdem quando não entendem isso e acham que seguir o passo a passo que você recomendou não funciona. Porque muitas vezes esses pequenos detalhes em uma divisão importam. Demorou até eu perceber isso, mas depois que eu percebi isso, as coisas começaram a dar mais certo e eu sempre passei a obter enxames cada vez maiores, cada vez melhores. Mas isso vai ficar para a próxima vez que a gente tiver que vir aqui.
Agora a gente vai abrir a colmeia, vai verificar se elas puxaram realeira e escolher as melhores, ou, se for o caso, deixar para a gente vir aqui fazer aproveitamento e formar novos enxames, trocar enxames que estão com rainhas que não responderam ao manejo antes da safra. Vou colocar aqui a luva, né? Não levar ferroada de graça. Colmeias que estão em processo de divisão tende a ser um pouco mais agressiva que o normal, então a gente vai estar aqui abrindo ela e é bom estar de luva. Então, gente, essa aqui foi a divisão que a gente fez com 3 quadros. Essa lâmina de cera eu coloquei aqui só para proteger, né? Ajudar a proteger. E agora vamos puxar quadros aqui, pra gente ver se elas puxaram realeiras. Olha só, gente, muito pólen, o quadro que a gente tinha dado de propósito. Aqui tem uma realeira com lava dentro. Aqui outra realeira linda, também com lava dentro. Vou dar uma virada aqui para ver se de fato tem lava. Mas tem lava sim. Então aqui tem 2 realeiras nesse quadro que a gente já pode estar aproveitando. Ou melhor, né? Aproveitando pelo menos uma. Aqui outro quadro que tinha ovo e que também tem uma realeira. Está com lavas dentro. Então aqui, por enquanto, a gente viu 3 realeiras. E aqui, né, ó, um quadro com alimento. Divisãozinha com 3 quadros. Tá indo top. E aqui dá para aproveitar uma realeira no caso, né, que tem 3. Então aqui a gente já pode fechar o enxame. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então pronto, né, gente? Hoje estava com 5 dias, já tinha 3 realeiras puxadas, todas abertas. Eu poderia ter eliminado pelo menos uma, mas eu vou deixar aqui, porque daqui a 9, 10 dias eu vou ver se eu consigo aproveitar alguma coisa. Então, essa é a nossa divisão com 3 quadros. Manejo concluído. Essa revisão eu considero ela importante porque é um ponto de decisão. Eu posso futuramente aqui aproveitar realeiras e é o que a gente vai estar fazendo. Na ocasião eu espero um pouco mais porque elas vão estar mais rígidas, fechadas, bem melhor de aproveitar, limpar para colocar no protetor de realeira, que pode ser comprado já pronto de plástico, mas também você pode fazer de arame. Eu usei muito de arame, ainda uso,
mas eu também tenho os de plásticos que sempre estão prontos ali, disponível, e essas novidades a gente tem que utilizar, e eu acabo mais utilizando hoje esses de plásticos que a gente compra já pronto. Então, na próxima parte do vídeo a gente vai estar mostrando como fazer esse aproveitamento, porque também tenho a opção de tentar engaiolar. Na maioria das vezes não funciona, mas vez por outra alguma dá certo, e em vez de você introduzir uma realeira, você introduz uma princesa. Então se inscreve no canal, se gostou do vídeo, curte, dúvidas e sugestões deixe aí nos comentários, e até a próxima parte.